Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui no nosso momento de continuarmos o nosso estudo das marcas de um membro saudável. Então nós estamos na 8ª marca, nós vamos passar para a 9ª. Mais na frente eu acho que a gente ainda fica, se tudo der certo, ainda hoje e provavelmente amanhã, porque a gente vai entrar um pouquinho mais em alguns detalhes. Então eu acho que a gente não termina hoje, provavelmente não termina hoje, mas só esclarecendo, né? Ontem nós encerramos e o Pedro ainda estava fazendo a oração. Eu coloquei depois só um aviso que eu continuei então depois orando por vocês. A gente fez uma oração depois e então a gente continuou na oração. Então, infelizmente o tempo passou mais rápido do que eu pensei, tá certo? Então hoje a gente vai dar continuidade. Eu vou só fazer aqui uma volta para a gente lembrar o que a gente estava tratando na 8ª marca, e logo após a gente entra no nosso estudo propriamente dito, tá ok? Tá faltando menos de 1 minuto para a gente começar. Então só lembrando, amanhã 9 horas da manhã estaremos com o nosso devocional matinal, e às 18 horas o nosso estudo da palavra também. Quero então aqui dar as boas-vindas para Marli Franco, que é da Igreja Cristã Evangélica de Goiânia. Então, forte abraço aí para os nossos irmãos em Goiânia, tá certo? Obrigado por participar conosco dessa live. E que Deus possa lhe abençoar. Não sei se você conhece, né, mas eu sou sobrinho do pastor Eldir Ribeiro, né? Eu acho que ele está em Sobradinho agora, na Igreja Cristã Evangélica em Sobradinho, em Brasília. Então, sou sobrinho dele. Se você conhecer, aí para ter uma base aí. Então, sou sobrinho do Eldir, do pastor Eldir, da Igreja Cristã Evangélica em Sobradinho. Muito bem, meus amados, 18 horas, quero agradecer então a presença de todos, né? E vamos então dar continuidade, mas antes vamos orar, vamos pedir então a Deus sabedoria e dependência dele agora nesse momento que estaremos estudando a sua preciosa palavra. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, te rendemos graças, te rendemos louvor, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai amado, porque podemos ter, Senhor Deus, a liberdade de cultuar, de meditarmos na Tua palavra, de juntos, Senhor Deus, participarmos dessa oportunidade de entendermos, de aprendermos, de ouvirmos a Tua palavra, que é um meio de graça para a nossa vida. Nos abençoa, Senhor Deus. Quero continuar te suplicando pela vida dos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, que estão, Senhor Deus, aí sendo medicados, que estão doentes, Pai amado, tanto por causa do vírus ou por qualquer outra enfermidade, que o Senhor possa estar trabalhando, restaurando suas saúdes, Pai. Queremos te pedir agora por esse tempo juntos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, aleluia e amém. Muito bem. Estamos estudando marcas de um membro saudável. São 9 marcas. E nós estamos, para você que não viu ainda, esse livro aqui. Deixa eu só tirar aqui meu... Pronto, é esse livro aqui. O que é um membro de uma igreja saudável. Então nesse livro, que é o livro do grupo 9 marcas, ele vai tratar, tem um livro 9 marcas de uma igreja saudável, e aqui ele vai falar de 9 marcas de uma igreja saudável. Então a primeira marca é um membro saudável, ele é ouvinte de mensagens expositivas. A segunda marca, um membro saudável, é um teólogo bíblico, é alguém que estuda a palavra de Deus. Um membro saudável, a terceira marca, é um membro saturado pelo Evangelho. A quarta marca de um membro saudável é um membro genuinamente convertido. A quinta marca de um membro saudável
é um membro que é um evangelista bíblico. A sexta marca de um membro saudável é um membro comprometido. A sétima marca de um membro saudável é um membro que busca a disciplina. E a oitava marca, que é a que nós estamos estudando, é o membro que cresce, né? O discípulo que cresce. A nova marca de um membro saudável é aquele que é um seguidor humilde. Então nós teremos ainda mais uma marca extra, mas essa aqui ela vai fazer como se fosse um arremate de todos, que o membro saudável ele vai guerrear em oração, tá certo? Então aqui é como se fosse quase a finalização de tudo isso, tá ok? Então eu tenho os estudos em Word, né, no documento, e uma irmã que estava pegando aqui, ela não conseguiu pegar todos os estudos, e se você quiser, você bota lá no direct o seu e-mail, e eu terei o prazer de mandar os meus estudos aqui para você. Caso, né, você queira comprar o livro, também é muito bom livro, né, com certeza. Eu estou extraindo o que tem aqui do livro e só estou simplificando algumas coisas, já fazendo a interpretação de algumas coisas que ele coloca. Mas o livro é excelente, uma leitura muito boa, tá bom? Mas caso você queira, você manda no direct o seu e-mail e eu mando aqui o que eu já tenho feito, tá bom? Fique à vontade, não tem problema nenhum de passar aquilo que eu fiz, tá certo? Então vamos fazer aqui só um arremate do que eu passei ontem. Então, um membro saudável, essa aqui é a oitava marca, é um discípulo que cresce. Então essa informação ela é ligada àquilo que eu falei. Não tem como separar um membro saudável de um membro que cresce espiritualmente. Eu não posso ter um membro de uma igreja saudável se ele não estiver crescendo, né? Se não estiver tendo maturidade cristã. Não dá para conciliar separando essas duas coisas. O membro crente saudável, ele vai ser um cristão maduro na fé. Ele não tem como ser um crente saudável se ele não tem maturidade. Não dá. Ele tem que crescer. E a gente viu então que existe pelo menos duas variações na parte do crescimento. Existem aqueles crentes, né, aqueles membros que vão oscilando por algum momento na sua vida cristã, às vezes pela rotina, o enfado da rotina, às vezes da própria vida, eles estagnam um pouco, dão uma parada no crescimento, mas depois acontece algo e eles caem em si e voltam a crescer. Mas existe, infelizmente, o grupo que é o que nós nos preocupamos e que nós devemos nos preocupar, que foi o que eu enfatizei ontem bem mais, que é o grupo que nós precisamos nos preocupar com ele, porque é aquele que acha que já cresceu o que tinha que crescer, ele já se sente um crente maduro e não precisa mais amadurecer, e esse tipo de membro, ele acha que ninguém mais tem o que ensinar para ele. Então ele dificilmente ele recebe uma repreensão de um pastor mais novo do que ele. Aí outra coisa que eu falei, esse tipo de membro é aquele membro mais antigo. Tem muitos anos de fé e acha porque tem muitos anos de fé, ele já chegou em um padrão que ninguém pode mais falar, ele já é maduro, porque tem 15, 20, 30 anos de fé. E isso não é verdade. Existem pessoas que têm muitos anos na fé cristã, ele realmente reconhece que é salvo pela graça, ele reconhece os seus pecados, ele sabe que Cristo perdoa os seus pecados, mas não tem crescimento, ele não muda, não é trabalhado em outras áreas da sua vida. Então é importante ver isso e que nós, foi o que eu falei ontem, olhemos para nós e não cheguemos até essa presunção de acharmos porque temos muitos anos de crente, somos maduros. E o outro extremo é aqueles membros mais novos que estão aí se alimentando da teologia, buscam conhecer muito e mais profundamente a teologia. Cria-se então a ideia de que porque conhece mais de teologia do que os outros, também se acham maduros, né? Sabem tratar assuntos polêmicos, têm argumento e contra-argumento e posições, sabem sistematizar toda a teologia e acho que por causa disso são considerados crentes maduros. E também não são. E também entra naquele extremo de também dificilmente
ser exortado. Quando alguém vai exortar alguma área, ele já repreende porque ele se acha conhecedor profundo das escrituras e da teologia, e aí nessa situação ele não se submete de forma nenhuma a alguém. Então esse tipo de membro, ele é alguém que causa preocupação, e nós temos que olhar se nós estamos nos enquadrando nesse padrão do 8 ou do 88, né? Achando que porque tenho muitos anos de crente, agora eu sou irrepreensível, já cheguei à maturidade cristã, ou tenho poucos anos de convertido, mas tenho muito conhecimento teológico, e por causa disso, porque conheço mais teologia do que os outros, eu me torno alguém irrepreensível. Então isso aqui são coisas que nós devemos nos preocupar dentro do corpo de Cristo e com a nossa própria vida. Então isso, quando está acontecendo, nós precisamos nos preocupar. Então nós vimos que existem alguns problemas sobre o crescimento espiritual. As pessoas não têm, às vezes, muito entendimento. Eles sabem que precisam crescer, ouvem pregações de que tem que crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ouvem algumas pregações, mas literalmente não crescem, não conseguem agir. Então eu falei de alguns problemas que acontecem. Nossa geração hoje, ela está muito envolvida em mostrar o exterior. Então acham também que ser maduro é quando eu externo alguma coisa. E a base do versículo que nós trabalhamos foi em Lucas capítulo 18, quando Jesus vai falar a parábola do fariseu e do publicano, que sobem ao templo para orar. O fariseu chegando no templo, então ele vai se orgulhar que ele não era como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem como aquele publicano. Então provavelmente ele aponta para o publicano lá e diz: olha, não sei como aquele camarada ali, e eu dou dízimo e jejuo 2 vezes por semana. Então ele acha, porque está externando isso, né, a sua forma de agir, a forma de se vestir, os seus argumentos, porque está cumprindo ali a lei, ele é alguém maduro e justo. E nós vamos ver então a oração do publicano, um homem que não ousa nem olhar para cima, bate no peito humildemente e diz: Senhor, Deus meu, sê propício a mim, pecador. E aí a palavra diz que Jesus disse: olha, o fariseu já recebeu o que tinha que receber. Ele recebeu ali a honra e a glória dos homens. Mas quem realmente desceu justificado foi o publicano. Então, maturidade cristã, ela está muito ligada à humildade. Então, muitas vezes, muita gente que se acha madura, eles acham que são maduros por coisas externas. Não porque eu sei tantos hinos, não porque na minha época nós decorávamos versículos, eu sei tantos versículos de cor, não porque eu me visto assim, com paletó, com terno e gravata, e você não se veste, então você não é um crente maduro, e começa a tratar às vezes alguma coisa: não, você não pode fazer isso, isso não é certo, e às vezes é só tradição de homens, e porque estão seguindo as tradições, acham que são maduros. E a gente vai entender através desse texto que eu explanei ontem. Você pode ver ontem o que eu preguei ontem, você pode ver no YouTube da Igreja Cristã Evangélica Siqueira, então está lá já, e você vai ver que não é assim. A maturidade cristã está muito ligada com a humildade. E aí então eu falei que algumas coisas que não é maturidade cristã. A primeira coisa foi a armadilha do desempenho, baseado no nosso texto de Lucas capítulo 18. Então, o que o fariseu fez? Ele achava que ele era muito bom, porque ele jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo. E ali o seu desempenho religioso é o que transparecia a sua maturidade. E aí a gente pode pensar também isso: não, eu faço isso, eu sou dizimista fiel, eu nunca falhei, eu faço parte do ministério de louvor, eu sou um diácono, eu sou um presbítero. E aí acha que por causa disso é maduro, e muitas vezes não é. Então essa é uma armadilha perigosa, porque é a armadilha do orgulho, a armadilha da soberba, da arrogância. E a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos. O segundo é julgar a si mesmo pelos seus próprios padrões. E o nosso padrão
é errado. Então achar que você está crescendo espiritualmente, baseado no seu bem-estar, porque você se acha que é melhor do que o outro, igual o fariseu que disse: Senhor, obrigado porque eu não sou como os demais homens, roubador, injusto e adúltero, e nem sou como aquele publicano. E aí eu fiz aqui uma leitura de uma resolução de Jonathan Edwards, né? Ele tem um livro, As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards, eu tenho ela, é um livro muito bom. Ele muito jovem, ele fez um caderno onde ele falava o que ele decidia para a sua vida para cumprir. E uma dessas decisões ele vai falar exatamente: eu resolvi agir em todos os aspectos, tanto no falar como no fazer, como se não existisse ninguém mais vil do que eu. Ou seja, diferente do publicano, ele diz que ele é mais pecador, mais vil do que qualquer pessoa. E quando ele falar, ou ouvir dizer de alguém, de um pecado de alguém, ele diz que vai olhar aquilo como se fosse nele. Ele vai ver nele as misérias que tem feito na sua vida, aquilo que ofende a Deus. Então ele jamais iria se colocar acima do outro por causa dos pecados dos outros. Então isso é maturidade cristã. É eu saber que eu tenho a mesma capacidade de cometer o pecado mais absurdo que você possa imaginar. Eu gosto muito de dizer que todos nós temos o potencial de sermos um Hitler. Todos nós. As atrocidades que Hitler fez, todos nós temos o mesmo potencial de fazer aquilo, ou até mesmo sermos pior do que ele. A única coisa que nos impede de sermos pior do que ele ou igual a ele é a graça de Deus na nossa vida. Então nós temos que entender isso. Então maturidade cristã entende isso, que somos tão vil como qualquer outro que está no seu pecado. E aí então nós falamos que focar nos pecados alheios em uma tentativa de justificar a nós mesmos diante de Deus, ou de nos exaltar achando que somos os gigantes da fé, não é sinal de crescimento. E aí eu vou dizer algo mais: você pode ter certeza que você será humilhado grandemente por Deus. Então não use de forma nenhuma os pecados alheios para tentar justificar você mesmo. Rapaz, eu sou melhor do que fulano, porque eu não faço aquilo que fulano faz. Isso é imaturidade. Eu sou mais maduro que fulano, porque eu não faço o que fulano faz. Isso é soberba, é orgulho. Crentes maduros se humilham diante de Deus. Se humilham também diante dos homens, porque confiam somente na graça. Então foi aqui onde a gente parou ontem, e aí eu vou dar continuidade nesse momento. Então, crentes maduros e crentes saudáveis, eles se humilham diante de Deus. Eles estão sempre vendo diante de si os seus pecados, as suas fraquezas, as suas possibilidades. E aí estão sempre se colocando. Lembra-se lá de Davi, quando ele fala no Salmo 51, que Deus não está se agradando, não se preocupa com ofertas, não se preocupa com sacrifícios. O que o Senhor quer é um espírito quebrantado e um coração contrito. Isso é o que agrada a Deus. Então, maturidade cristã vai estar muito ligada com humildade, e imaturidade cristã vai estar muito próximo à soberba e ao orgulho. Então, qual é o outro problema? É pensar ou depender do poder do seu esforço pessoal para crescer. Eu cresço por causa de mim. Esse aqui foi o outro erro do fariseu. Ele mostra o seu desempenho em cumprir aquilo que era ordenado pela lei. A sua justiça era fruto do seu próprio esforço. Era fruto do seu esforço pessoal. Está dizendo que o áudio baixou, não sei explicar por quê. Melhorou? Veja se melhorou agora. Ah, ok. Eu acho que está ok. Até agora ninguém falou, irmão. Mas confirme se está melhor. Pode ser que tenha baixado
o volume aí no seu celular. Aqui eu não estou mexendo em nada. Então, você pensar que você pode ser maduro por causa do seu próprio esforço, e aí nós vimos aqui o fariseu dizendo, eu cumpro a lei, né? Eu faço isso, eu dou o dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não sou adúltero, eu não sou injusto. Então ele vai dizer, eu não sou como publicano, e ele acha que por ser assim, por agir desta forma, ele acha então que ele é maduro, ele se tornou maduro por causa dele mesmo, do seu próprio esforço. E isso não é maturidade cristã, nunca. Paulo vai louvar a Deus pelos irmãos de Tessalônica, em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, eu quero ler esse texto. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: 2 Tessalonicenses 1 e 3. Vou ler o 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, Paulo dizendo, dando graças a quem? A Deus, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele louva a Deus por causa da vida daqueles irmãos, da fé daqueles irmãos, da forma que eles amavam, né, abnegado amor, e da firmeza, da convicção que eles tinham da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então existia aqui um louvor a Paulo pela maturidade daqueles irmãos. E ele roga em 2 Tessalonicenses capítulo 3, do versículo 11 ao 13, que eles continuem dessa forma, continuem dependendo de Deus e continuem crescendo. Ou seja, o crescimento espiritual deve ser a marca de um cristão saudável. E nós somos ordenados a crescermos assim, a agirmos assim. Nós devemos ter uma vida piedosa. 2 Pedro, capítulo 1, é outro texto que eu gostaria de ler. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. 2 Pedro 1 e 5. Diz o seguinte: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando nós deixamos o Espírito Santo agir na nossa vida, trabalhando, dando-nos entendimento da palavra de Deus, usando o fruto do Espírito, domínio próprio, a perseverança, né, longanimidade, a piedade, que é o amor. Então, quando usamos isso, deixamos que o Espírito Santo nos conduza, então nós seremos crentes maduros, não seremos inativos nem infrutuosos. Então, o crescimento espiritual está atrelado a uma vida piedosa. Os nossos esforços estão sempre subjugados à dependência de Deus. E fazemos isso com fé nele, para que nós consigamos crescer. Então nós buscamos o auxílio do Espírito Santo, que é Deus, para que nos ajude a crescermos conforme a sua vontade. Portanto, o crescimento bíblico não pode de forma alguma ser confundido com desempenho próprio e exterior. Não podemos avaliar os outros baseado no nosso próprio padrão. E, em última análise, o crescimento não depende do nosso próprio esforço para se realizar. Então, pastor, me diga aí o que
o crescimento e como é que um membro saudável vai buscar isso. Então nós temos várias passagens nas Escrituras que vai mostrar como crescer de forma saudável, como os membros devem crescer, né, membros saudáveis, e ajudar os demais irmãos a crescerem também saudável. Por exemplo, nós temos a passagem de Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, que diz o seguinte, bem conhecido esse texto, mas é bom ler para que a gente possa colocar na nossa mente a palavra de Deus. Gálatas 5:22 vai falar o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra isso não há lei. E ele vai dizer: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, amados, crescimento espiritual, e eu gosto muito de frisar isso, né? Eu falei ontem e repito hoje. Quando nós vamos ver na Bíblia evidências, quando foram escolhidos os diáconos da igreja primitiva, lá em Atos, eles disseram que tinham que ser homens cheios do Espírito Santo. E aí o que foi que demonstrou que esses homens eram cheios do Espírito Santo? A sua vida, a sua honestidade, a forma imparcial de tratar o problema que estava acontecendo entre as viúvas judias com as viúvas dos gentios. Então eles precisavam ser justos, eles precisavam repartir aquilo que recebiam para dar o auxílio necessário para tanto as viúvas dos cristãos judeus como as viúvas dos cristãos gentios. Elas precisariam ser auxiliadas e teria que ser por alguém que fosse cheio do Espírito Santo. Então essa pessoa ia ter um bom caráter, uma boa índole, seria justo no seu pensar, seria justo no seu proceder. Depois falei de Estevão, que foi um homem que foi tido como o filho da consolação, né? Com a conversão de Paulo, o único que acudiu, aqui foi Barnabé, também, que era outro homem cheio do Espírito Santo. Na conversão de Paulo, ele foi o único que saiu com Paulo, andou com Paulo e viveu e discipulou Paulo. Os demais tinham medo, porque não, esse cara aí é um agente duplo. Ele quer saber só quem são os crentes para depois vir executar. Mas Barnabé, o filho da consolação, um homem cheio de amor e fé, cheio do Espírito Santo, então cuida de Paulo nos primeiros passos de fé. E Paulo então é firmado nessa fé e se torna aí o pregador dos gentios, o maior pregador de todos os mundos, de o tempo para o mundo. E temos também Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo, que no momento do seu martírio, quando estava sendo apedrejado, ele então concede graça, concede perdão aos seus algozes, aqueles que estavam executando, apedrejando. Ele diz: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. Então isso é ser cheio do Espírito Santo. É assim que evidencia-se alguém cheio do Espírito Santo. Essa pessoa, ela toma posturas dentro dos padrões de Cristo. Ela vai tomar decisões baseadas na palavra de Deus. Então, com o fruto do Espírito, nós seremos crentes maduros. Então, quando chegam oportunidades que a carne, né, quer tomar vida novamente, como diz aqui no versículo 24, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Então nós temos que entender que nós estamos lá pregando na cruz o nosso velho homem, a nossa velha natureza. E ela não pode saltar mais de lá. Ela não pode mais dominar a nossa vida, porque agora quem está cheio do Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 5, conforme Efésios capítulo 5,
ele vai ser conduzido completamente pelo Espírito Santo. E ele vai dizer, olha, quem está cheio do Espírito Santo é alguém que está cheio de amor, cheio de alegria, cheio de paz, tem longanimidade, é benigno, faz a bondade, é fiel, é manso, tem domínio próprio. Então, um crente cheio do Espírito Santo é um crente que vai evidenciar o fruto do Espírito Santo com as suas facetas. É assim que funciona. O crente cheio do Espírito Santo, ele está demonstrando o fruto do Espírito Santo. Não tem outra coisa a dizer senão essa. Então, biblicamente falando, isso é ser maduro na fé. A lista aqui do fruto do Espírito Santo são evidências de virtude e de caráter que são operadas pelo Espírito Santo de Deus e que vão tipificar aqueles que vivem não pela sua própria força, porque ele crucificou a sua concupiscência e a carne na cruz, a sua natureza pecaminosa está crucificada, mas eles são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E então estes crescem na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme 2 Pedro, capítulo 18. Outro texto muito bom para se entender biblicamente o que é crescer na graça e no conhecimento, ser realmente um crente saudável, um crente que cresce. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13, lá Paulo vai nos recordar que o Senhor deu à sua igreja homens com os seus determinados dons para que eles possam crescer, mas também que eles possam edificar o corpo de Cristo. Com qual objetivo? Com o objetivo de que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou seja, maturidade, na medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, quero também para esse texto de Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, diz o seguinte: E ele mesmo, Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vista, qual foi o objetivo? Por que que Deus concedeu esse tipo de membro, esse tipo de crente, esse tipo de cristão dentro da sua igreja? Ele colocou essas pessoas dentro da igreja de Cristo para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para edificação do corpo de Cristo. Com qual objetivo? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. E eu vou ler aqui agora o versículo 14. Olha como é interessante. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Meus amados, esse texto aqui é a ilustração perfeita do que Cristo quer com a sua igreja. Esse texto aqui é a ilustração perfeita de entendermos como somos imaturos e como devemos nos comportar para chegarmos na maturidade. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, de forma muito simples, de forma muito clara, é entendermos que Deus colocou dentro da sua igreja homens, uma liderança. E isso eu estou falando de igreja saudável. E se você quer ter uma ideia do que é igreja saudável, você lê o livro Marcas de Igreja Saudável, 9 marcas de uma igreja saudável.
Então ele coloca dentro da sua igreja homens que vão preparar, aperfeiçoar os membros daquela igreja, o rebanho de Cristo. Eles vão fazer com que aqueles santos se aperfeiçoem, se qualifiquem, para que possam servir e que possam edificar uns aos outros. Quando nós vemos isso aqui, do versículo 12 de Efésios capítulo 4, dá para a gente correr lá para 2 Timóteo capítulo 3, quando vai dizer assim: todas as escrituras é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, estes homens que Deus coloca hoje no nosso contexto, os pastores, presbíteros, mestres, os professores de escola dominical, dentro do nosso contexto é este. Então quando ele coloca esses homens na igreja, é para que a igreja possa crescer, possa se aperfeiçoar, possa melhorar, possa se qualificar para servir. Então como é que eu vou estar habilitado para servir? Se eu estiver sendo corrigido, educado, exortado pela palavra de Deus, educado pela palavra de Deus. E aí quando eu sou educado, exortado, corrigido pela palavra e instruído pela palavra de Deus, eu então sou edificado, eu começo a crescer como corpo de Cristo. Qual é o objetivo então de um pastor que é temente a Deus, de um professor de escola dominical, de um presbítero, de alguém da liderança que é responsável pelo ensino da igreja? O objetivo desse homem que foi colocado por Deus, ele quer que todos, versículo 13, cheguem à unidade da fé, estão ligados pela fé. O que me une aos meus irmãos em Cristo não são as minhas preferências, não é aquilo que nós temos em comum dos meus gostos. Eu gosto disso, ele também gosta. Olha que coisa legal, isso aqui vai ser meu irmão em Cristo. Não. O que nos une é a fé. O que é a fé? O Evangelho. Então o que nos faz estarmos unidos? A unidade da fé. Então a palavra de Deus, o Evangelho, é o que dá liga à igreja de Cristo. E aí nós vamos lá. A unidade da fé, esse é o objetivo da liderança, do pastor, do mestre. Ele vai querer que todos cheguem a essa unidade. Ele vai querer que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E eu gosto muito de falar isso aos irmãos que estão aqui, né, da Igreja Cristã Evangélica do Siqueira. Eu sempre digo isso, já preguei inclusive sobre isso. O grande problema é que as pessoas pensam o quê? Se você chegar, quem é Deus para você? Quem é Jesus? Aí o que é que as pessoas comumente dizem? Ah, Deus é tudo na minha vida. Jesus é amor. E pronto. Então, quando eu não conheço de Deus, quando eu não conheço Deus, isso afeta drasticamente a minha vida espiritual. Quanto menos eu conheço de Deus, menos eu cresço. Quanto menos eu conheço de Jesus, menos eu cresço. Porque se eu quero ser semelhante ao meu Senhor e Salvador, eu tenho que saber quem é Ele. E quando eu falo eu tenho que saber quem é Deus e quem é Jesus, eu tenho que saber quem é o Jesus em toda a sua divindade, na sua deidade, e eu tenho que saber quem é Jesus em toda a sua humanidade. Porque isso vai me fazer com que eu compreenda quem é o Jesus, o Filho de Deus, e quem é Jesus, o homem. E que por causa dele ser homem, ele conseguiu cumprir aquilo que eu também tenho que cumprir. Então, como líder, como pastor, como aquele que vai colocar os membros para chegarem a um aperfeiçoamento, e para que eles possam desempenhar o seu serviço, para que eles possam se edificar, eles precisam estar unidos no Evangelho. A palavra de Deus é o centro da igreja de Cristo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o centro. E aí eles vão conhecer o Cristo do Evangelho. E aí diz o quê? Eles vão chegar à perfeita varonilidade. Eles vão ser cristãos maduros, membros maduros, varonil, ou seja, maturidade. E eles vão chegar aonde? À medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui é uma imagem muito clara, é aquela, né, que as pessoas colocam uma régua
E a criança se encosta e faz o risquinho. Ela diz, olha, seu irmão está aqui, você está aqui, você vai chegar aqui. Então a ideia é essa, olha, Cristo está bem aqui, você está aqui, você tem que crescer. E para você crescer, o que é que o pai diz? Você tem que se alimentar, você tem que praticar um esporte, você não pode fazer isso, você não pode comer aquilo. Então a ideia do pastor é mais ou menos essa, diz, olha, nós temos que chegar aqui, a sermos, aqui, né, vou botar bem aqui, a sermos semelhantes a Cristo, temos que crescer isso aqui. E para que você possa crescer isso aqui, você tem que se alimentar mais da palavra de Deus, porque é o evangelho que nos une. Você tem que estar edificando os seus irmãos e sendo edificado por eles. Você tem que estar baseado no Evangelho de Cristo. E você tem que estar, e aí trocando aqui as palavras por miúdo, olhando sempre para Cristo. Você tem que estar sempre olhando para Cristo. Ele é o seu padrão. Ele é que vai estar servindo como a medida. Eu tenho que chegar aqui, eu tenho que parecer cada vez mais com Cristo, então eu tenho que seguir o caminho de Cristo. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque eu não posso mais ser menino na fé. É o que diz o versículo 14. Para que não sejamos como meninos, para que haja maturidade. E quando ele fala de meninos, aqui é outra coisa muito boa para a gente falar, e é que a gente passaria a noite toda. Quais são as características de um membro infantil, de um cristão ameninado? Ele é agitado de um lado para o outro, aquela criança correndo, sem rumo. Você já soltou uma criançazinha novinha que está começando a andar, ela vai para um lado, vai para o outro, não sabe nem o que está fazendo, mas está fazendo. Vai para ali, vai para acolá, vai para ali, se um chamar vai, se o outro chamar vai. Se jogar um brinquedo ele vai pegar, se jogar para o outro lado ele vai pegar. Ele não para, ele vai para qualquer canto. E aqui ele vai falar dessa atitude com doutrina. Ou seja, é aquela pessoa que não está mais se satisfazendo somente com o evangelho. E aí o que é que tem acontecido? Hoje mesmo eu estava falando com o irmão Aglailton, ele está aí conosco aqui na live, né? Que tem aí o charlatão, né? E aí eu penso, pastor, mas tem que ter ética, não pode dizer o nome não. Pode. Paulo vai falar o nome daqueles falsos profetas. Então o charlatão Valdomiro, que está vendendo um grão de feijão por R$1.000, por R$500, dizendo que esse grão de feijão vai fazer com que a pessoa tenha prosperidade e o coronavírus não pegue no seu lar. Gente, isso é charlatanismo. Isso é enganar as pessoas. E aí ao mesmo tempo eu disse, olha, isso é triste. Por quê? Porque são aqueles que não se satisfazem mais com o evangelho, aí vão buscar outra coisa. Aí vão buscar um feijão de R$1.000, porque está lá grifado, ser tu uma bênção. Não se satisfazem mais com o evangelho de Cristo. Cristo não é mais a razão do seu prazer. Cristo não é mais suficiente. Eu quero chegar na maturidade, eu quero chegar na altura de Cristo. Não é mais suficiente, eu tenho que ir para outro canto. Ser igual a Cristo não é suficiente mais. E aí começa a correr para todo lado, tentando pegar alguma coisa a mais. E aí um diz uma coisa, ele corre para lá, vai pegar o feijão. O outro diz aqui, vai pegar o sabonete. Aí pega o sabonete, que limpa tudo. Aí fica correndo de um lado para o outro. Por quê? Porque é menino. É imaturo. Não vê que o evangelho é o suficiente. Não acha mais suficiente ser parecido com Cristo. Tem um livro, John MacArthur, que é... John MacArthur não, Max Lucado. Excelente. Tem algumas coisas que a gente faz como peixe. Come a carne e joga um pouquinho as espinhas. Mas esse livro de Max Lucado, que é simplesmente como Jesus, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu indico porque eu li e realmente esse livro vai mostrar que nós temos condição de sermos simplesmente como Jesus. Então ele vai enfatizar a humanidade de Jesus. Então vai mostrar as coisas humanas que Jesus fez,
que eram coisas que nós, como cristãos, precisamos fazer. Então isso é interessantíssimo. E é isso que deve ser a nossa satisfação. A nossa satisfação é nos assemelharmos com Cristo. É sermos cada vez mais parecidos com aquele que nos salvou. É igual o pai e o filho, né? É interessante, você olha para o filho, às vezes você diz, rapaz, o camarada anda igual o pai. Não tem nem como negar. Aí às vezes o filho quer vestir-se igual o pai. Às vezes o filho quer copiar alguns trejeitos do pai. A filha quer copiar algumas coisas da mãe. E de longe, só em ver, olha, rapaz, aquilo ali é a cara da mãe dela. O jeito que ela faz isso é igual a mãe dela. Então isso é ótimo, né? Enche a gente de orgulho. Então a ideia é que as pessoas olhem para a gente e digam, rapaz, aquele ali é semelhante a Cristo. E nós só vamos ser semelhantes a Cristo se nós buscarmos crescer. Se nós não ficarmos mais iludidos. Né? Igual aqueles gatinhos, quando você bota aquele laser e bota no chão, eles ficam doidinhos rodando. Onde está o laser, ele quer pegar. Então tem muitos crentes que são iguais a esses gatinhos. Onde tem um negócio diferente, está correndo atrás para tentar ver se descobre a pólvora. E infelizmente tem aí aparecido de todo jeito, todo tipo de homem, dizendo todo tipo de coisa. E infelizmente muitos crentes estagnados na fé, porque não conseguem absorver o Evangelho. Porque o Evangelho não é suficiente. É igual o povo lá no deserto, recebendo o maná de Deus, que quando era amassado, que quando era feito o pão, o bolo, tinha um gosto de azeite. Era algo maravilhoso, que Deus estava dando a provisão todo dia, mas chega um momento que eles não querem mais, querem comer carne, querem comer os pepinos, os legumes do Egito. E nós somos muitas vezes assim. O Evangelho não é mais suficiente, quer procurar outra coisa, quer ir atrás de algo mais, uma experiência extrasensorial, porque a simplicidade do Evangelho não satisfaz. Então temos que entender que nós não podemos ser mais meninos. Está aqui Paulo dizendo, porque menino fica correndo sem rumo, é levado por qualquer ensino. E olha aqui, diz quem são esses ensinadores. Eles são cheios de artimanhas, as artimanhas dos homens, as coisas que eles fazem, as coisas que eles ensinam, as doutrinas que eles proclamam, é artimanha deles mesmos. E eles são astutos e induzem as pessoas ao erro. Então ele vai lá e chora, olha, eu preciso que você venha, você deposita os R$1.000, manda a cópia do depósito, aí depois é que vai. Uma semente, pense no feijão caro. Teve uma época que o quilo do feijão estava quase R$10, eu estava em tempo de morrer. Agora imagine aí o camarada comprar 1 grão de feijão por R$1.000, aí tem a outra oferta mais baixa que é 500. Eu acho que um vai ser feijão de corda e o outro feijão mulatinha ou carioquinha. Não pode ser o mesmo não, de 500 vai ser um feijão mais ruim. Então, amados, não podemos fazer isso. A imaturidade nos leva cada vez mais para longe do firme fundamento da fé cristã e vai acabar nos afastando da unidade da fé, vai nos tirar daquele ambiente que é protegido, que é cuidado pelo cabeça, como diz aqui, que é Cristo. Então, meus amados, a ideia aqui é que Paulo vai nos recordar que o Senhor deu à igreja homens com seu determinado dom para edificar o corpo, até que todos cheguem à unidade da fé pelo conhecimento do Filho de Deus, que cheguem à maturidade, à medida da estatura de Cristo. A gente pode resumir, então, tudo isso nos termos da piedade e da santidade. O crescimento que desejamos ver em nossa vida, o crescimento que, em última análise, ele não vai ser externo e superficial. É o crescimento que é extraído de uma vida piedosa,
através do Evangelho da Graça e é extraído de uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? Uma vida piedosa é uma vida de alguém que está buscando fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Isso é ter uma vida piedosa. O crescimento da estatura da plenitude de Cristo se dá dessa forma: vida piedosa e santidade. O membro de uma igreja que cresce saudável é aquele que olha mais para Jesus. É aquele que tem uma atitude no coração e no pensamento, na sua linguagem e nas suas ações, semelhantes à de Cristo. É aquele que anela, é aquele que aspira que ele e os seus irmãos, que a igreja de Cristo seja também assim. Ele está preocupado em fazer com que o seu irmão seja edificado como ele. Ele não fica com inveja ou com ressentimento ou achando ruim quando algum irmão cresce. Muito pelo contrário, ele se alegra e motiva-o a crescer. Assim como ele se alegra quando alguém chega para ele para ajudar a crescer. E quando é que nós somos ajudados a crescer? Nós já vimos. Quando somos exortados uns pelos outros. Quando nós buscamos aqui, como vimos, a disciplina bíblica, a formativa, aquela que vem da palavra de Deus, e a disciplina de fato, de verdade, aquela então que vai nos exortar, vai trabalhar na nossa vida, vai tratar os nossos erros de forma particular. Então nós devemos crescer com o objetivo de sermos semelhantes a Jesus e não melhor do que o outro. Nós devemos crescer porque nós devemos ajudar os nossos irmãos a crescer também. Esse é o objetivo fundamental. É por isso que a igreja se reúne. Eu não vou para a igreja, nós não devemos buscar a igreja, ir para o culto, para assistir o culto. E para que o culto seja bom para mim. Eu vou para aquela igreja porque o louvor de lá é maravilhoso. Ou coisa boa, eu amo aquela igreja por causa do louvor. Eu amo aquela igreja porque aquele pastor ele é muito engraçado. Pensa num pastor, gente boa. A gente passa o culto quase todo rindo, é maravilhoso. Eu vou para aquela igreja porque aquela igreja tem 3 irmãs que são ótimas. Ela cuida dos meus filhos, ela dá atenção à minha família. Errado. Eu me reúno com o corpo de Cristo porque eu preciso ouvir o Evangelho da Graça. Eu preciso ser alimentado com a palavra da verdade. Eu preciso edificar a igreja de Cristo. Eu preciso crescer e ajudar os meus irmãos a crescer. E os meus irmãos têm defeitos e eu também tenho um monte de defeito. E eu preciso corrigir esses meus defeitos e é no meio da igreja, é no meio do corpo de Cristo que esses meus defeitos... É no meio desse corpo da igreja de Cristo que eu tenho a minha vida trabalhada e que eu posso trabalhar na vida dos meus irmãos. Eu fico feliz em estar com meus irmãos porque lá é um meio de graça. Lá eu participo da ceia do Senhor. Lá temos a oportunidade de servirmos uns aos outros. Lá tem a pregação, a exposição verdadeira da palavra de Deus. Lá existe um louvor cristocêntrico, onde os ministros de louvor levam a palavra de Deus cantada aos nossos corações e afirmamos essa palavra cantada ao nosso Senhor e Salvador. Expressamos aquilo que é a verdade, cantamos a Deus a verdade. Eu não assisto um culto, eu participo de um culto, eu faço um culto a Deus. Eu ofereço a minha vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É assim que somos maduros. Quando começarmos a olhar a igreja dessa forma, nós estaremos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Quando nós começarmos a olhar as impiedades, os erros do nosso irmão, e olharmos e vermos e dizermos: rapaz, eu sou muito pior do que ele. Talvez eu fizesse pior do que ele. E com graça, dizendo a verdade em amor, edificar aquele irmão. Tirar aquele irmão daquele erro com a verdade e com amor.
É assim que crescemos. Vou parar aqui, porque já chegou no nosso tempo máximo, e nós vamos ver então como nós vamos conseguir isso, e aí eu vou deixar aqui também para amanhã, e a gente encerra nessa terceira parte, como conseguimos crescer biblicamente, como sermos um crente saudável, maduro. Aí amanhã a gente vê o que é que a palavra de Deus diz sobre isso, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo que Ele nos proporcionou nesse momento, com a sua palavra. Senhor Deus maravilhoso, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, obrigado por cada irmão que tem buscado ser fiel a Ti, e assim, Senhor Deus, tem buscado ouvir a Tua palavra. Abençoa, dá crescimento, Senhor Deus, a cada um deles, que o que eles têm ouvido, aprendido, eles possam contar aos demais, que eles possam crescer, ser edificados e edificar uns aos outros. Nos dá, Senhor Deus, compreensão da Tua palavra, compreensão da Tua igreja, compreensão do que é ser um membro de uma igreja. Nos dá essa compreensão clara, compreensão do Teu Evangelho, Senhor Deus, e nos ajuda. Tira de nós as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, que possamos crucificar todos os dias as nossas concupiscências, os nossos pecados na cruz. Que não deixemos eles sair, Senhor Deus, mas que o Teu Santo Espírito nos conduza a cada dia até a Tua volta gloriosa, Senhor Deus, onde teremos um novo corpo e uma nova mente. E aí sim, estaremos plenamente, completamente maduros, conforme a Tua vontade. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que Te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Meus amados, que a graça do nosso amado Deus esteja com todos essa noite. Tenham todos uma noite de descanso, de paz, que a alma de vocês, o espírito, o coração de vocês e a mente sejam guardados em Cristo Jesus. E amanhã, se Deus assim permitir, 9 horas da manhã, estamos juntos de novo no nosso devocional matinal. E às 18 horas, a gente fazendo aqui o encerramento dessa 9ª marca. A marca de um membro saudável é aquele que cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe ricamente todos vocês e um forte abraço no coração de cada um e até amanhã, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe a todos.